Olá e obrigada por se juntarem a nós, no nosso programa. Connosco está o Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá a todos. O nosso tema para hoje é o reconhecimento da nossa natureza egoísta. Assumimos, de forma básica, que a nossa natureza é má. Má no que diz respeito a algum determinado parâmetro, ou seja, o parâmetro do Criador ou da força superior, a qualidade da doação. Nós, enquanto seres criados, aprendemos que nós, enquanto ser criados, somos o oposto desta força. E, portanto, em relação a esta força, a nossa natureza é má. Se ele é o bom, nós somos maus. Podemos colocá-lo desta forma? Dr. Layton, bem, normalmente não nos aproximamos deste assunto desta forma. Não consideramos como maus, mas dizemos simplesmente que de geração para geração as pessoas viveram o seu tempo em vão. Tentaram preencher-se com prazeres pequenos e não deu bons resultados, nem para nós, nem para os nossos filhos, para os nossos netos. Na realidade, não temos prazer na vida. A vida é curta e o que faz com que isto seja mau é que não é só que é curta, mas em si é muito vazia, muito ignóbil. E, portanto, viver uma vida curta e vazia, vemos que não tem verdadeiro valor. Ou seja, de geração em geração, a vida é sentida como, não como um presente, mas como um azar, como algo que nos pressiona, como uma espécie de má sorte que impôs esta existência. E, portanto, dizem que sorte daqueles que não nasceram, comparado com aqueles que nasceram. Mas tudo isto pode ser um resultado de nós, não vamos dizer da forma como podíamos realmente ter organizado isto, mas aqui apareceram diferentes métodos, diferentes teorias sobre o que fazer connosco e com a nossa vida. Mihail Balassulam escreve no artigo A Paz no Mundo que tudo na realidade, bom e mau, mesmo o mais prejudicial no mundo, tem o direito a existir e não pode ser destruído nem erradicado do mundo. Devemos apenas corrigi-lo e reformá-lo. Dr. Lightman, certo. Então acontece que é possível fazer algo acerca da nossa vida e invertê-la de má para boa. E isto é o que ele escreve. Portanto, provavelmente é possível. Mihail, se puder dar um exemplo, vamos pegar assim uma coisa horrível, no genocídio, como é que esse Estado, que é extremamente prejudicial, como é que ajudou a humanidade a avançar? Dr. Lightman, acontece que nós consistimos de um desejo muito forte de receber prazer. Ou seja, nós queremos sentir-nos bem. E quando nos sentimos mal, esse estado empurra-nos para o próximo estado melhor a seguir, da forma como nos parece. E, portanto, o próximo aparentemente é um melhor estado. E depois de algum tempo descobrimos que saímos do anterior, e então descobrimos que o estado atual também é mau. O que nos empurra para o próximo estado, etc, etc, e é assim que avançamos. É o nosso destino, é o nosso desenvolvimento, é tudo o que acontece connosco. Então, como é que podemos parar de nos movimentar desta forma, do mal para o próximo mal, para o próximo mal? Mas como é que podemos avançar num caminho para avançar do mal para o bem, do bem para o bem ainda melhor? Isto é algo que não acontece. Se olharmos para a história humana, podemos vê-lo. Vemos que a humanidade simplesmente vai de um golpe para o próximo, para o próximo, para o próximo, e é assim que avança. Não avança para melhores estados. Vai haver períodos um pouco melhores, períodos um pouco piores, mas na realidade não acontece nada verdadeiramente bom. E, portanto, temos um problema. O que é que acontece conosco, com a natureza? Nós olhamos para a natureza, que é tão sábia, tão esperta, criou todos estes corpos, qualidades, intelecto, emoções, etc, etc. Todo este organismo enorme
superior, todas as conexões entre as coisas, Mihail. Sim, compreendo que é tudo para reconhecermos o mal da nossa própria natureza. Dr. Leitman, certo que com estas pequenas como aqueles pequenos bichinhos que são repugnantes. Na real, então isto é para reconhecermos como somos maus. Dr. Leitman, não só reconhecer, mas através deste reconhecimento alcançar a correção, mudar-nos a nós próprios e em continuação mudar todo o resto. Ou seja, estar neste mundo, na natureza, é o nosso estado. E por outro lado, temos uma força poderosa e ativa, e então temos que determinar o que vamos fazer para nos aproximarmos com este potencial que o nosso ego nos permite. Pirrell, é interessante como o nosso professor Rapaz escreve no artigo que o maior dos maiores é aquele que permite sentir o amigo. Então o herói é aquele que conquista a sua inclinação ao mal. Então olho para as outras pessoas dentro da minha prisão egoísta e vejo que elas são inferiores e ignóbeis e olhamos para nós próprios como se fôssemos sublime. Se fizermos e tentarmos olhar ao contrário, fazer um esforço para ver que eles são sublimes aos nossos olhos, então significa que somos um herói. Porque ultrapassamos a nossa natureza egoísta natural. Dr. Leitman, certo. Um herói é aquele que se derrota, porque para além disso não temos que fazer mais nada. Se nós pudéssemos derrotar a nossa natureza egoísta, então nessa medida entraríamos num estado de bem, um bem comum. Israel, então, acontece que a natureza nos criou egoístas. Nós julgamos todos na medida das nossas próprias corrupções, na medida das nossas próprias falhas, dos nossos próprios defeitos. Então, quando olhamos para ele, vemos determinadas qualidades egoístas e vemos sempre qualidades egoístas nos outros e temos que entender que estas qualidades estão exatamente dentro de nós. É uma espécie de processo evolutivo. Dr. Leitman, certo, o reconhecimento do mal. Então eu vejo nos outros sempre qualidades negativas de propósito e depois de centenas de milhares de anos alcançamos o reconhecimento de que estas são as minhas próprias qualidades. Dr. Leitman, sim. E se não fosse pelo outro, nunca veríamos estas qualidades em nós como negativas. Certo? É como um animal, é como um espelho em que primeiro vivemos por centenas de milhares de anos e vemos sempre coisas negativas, queixamos-nos contra todos os outros e então num determinado nível começamos a compreender que está tudo dentro de nós. Bem, não é assim tão simples alcançar isto, bem, depois de algumas centenas de milhares de anos, talvez. Mas esta é a direção, perfeitamente certo. Isto é o que os cabalistas nos escrevem. Nós lemos acerca destas coisas, todos os artigos, compreendemos que eles falam a verdade, mas não a vemos. Eles descobriram-no de forma emocional e quando lemos os artigos, estamos a ler isso, mas nós não o sentimos ainda. Daquilo que lemos, temos que alcançar gradualmente ao reconhecimento de que isto é como realmente funciona na natureza e que isto é como o percebemos. Real. Então, primeiro temos o conhecimento, depois o entendimento e depois a sensação emocional. Conhecimento, lemos acerca disso, que toda a gente julga de acordo com a medida dos seus próprios defeitos. Está escrito no Talmud há muitos anos atrás. Isso é conhecimento. Então depois começamos a entendê-lo e a vê-lo, que isto é realmente como acontece, e então começamos a compreender estas pequenas coisas em nós. Mas o que é que significa? Que todas as coisas más que vemos no mundo estão em nós, que isso é o reconhecimento do mal? Dr. Leitman, tudo o que acontece no mundo acontece na sua percepção. O que está fora disso não pode dizer o mundo está a ser retratado dentro de nós, mas compreende que o mundo, vemos o mal no mundo o tempo todo. O cabalista sente que é tudo por causa dele. Dr. Leitman, não apenas que é tudo por causa dele, mas que é tudo ele. Se aprofundar um pouco mais, Michael, é tudo a pessoa? Dr. Leitman, sim, é tudo a pessoa. Não podemos ver nada para além do nosso próprio desejo. O nosso desejo e tudo o que acontece nele, todas as retratações, é o mundo que percebemos. Na real, os cabalistas olham para o mundo e veem apenas coisas boas. Dr. Leitman, se corrigirem nessa medida, sim, veem que tudo é bom.
Mihail, suponhamos que um cabalista vê que algumas centenas de milhares de pessoas morreram de fome. Não o vê? Dr. Lightman sente tudo. Sente e vê como aqueles que morreram realmente, que é um acontecimento positivo? Dr. Lightman, não. Como é que isso é possível? Ele tem a responsabilidade do que aconteceu porque não corrigiu em si mesmo todas essas qualidades ainda. E, portanto, elas estão todas nele, por assim dizer. Mihail, vamos supor que ele se corrigiu. Como é que ele pode ver isso como as crianças a morrer à fome como algo positivo? Totalmente, ele não pode vê-lo como algo positivo. Ele compreende que ainda não está corrigido, porque não pode corrigir toda a criação. Mas uma determinada parte faz, está corrigida. Mihail, mas não tem queixas para com ninguém, mas apenas contra ele mesmo. Totalmente, sim, apenas contra ele mesmo. Mihail, bem, pelo menos isso, que não há queixas para com mais alguém. Bem, hoje falamos do reconhecimento do mal, ou seja, precisamos de reconhecer que todo o mal está em nós, não nos outros, mas em nós. E então todas as queixas serão contra nós próprios, totalmente certo? Corrija-se e corrija o mundo. Mihail, e isso já vamos ver o bom, quando cada um de nós se culpa a si próprio. Muito obrigada.